E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha? Mais uma aulinha de exercícios de conectores coordenados? Bom, a gente já teve aí 2 aulinhas sobre isso, né? Fizemos já 30 frases. Vamos lá para mais frasezinhas aí, olhando os conectores coordenados de cada frase e classificando os caras. Beleza? Então bora lá. Começando aí frase 31. Ah, não se esqueça, a gente vai continuar fazendo o que a gente fez antes, que é separar as frases, separar o conector, né? Se for o caso, relembrar aí a categoria daqueles conectores, tá? Então é isso aí que a gente vai fazer. Bom, vamos lá. Frase 31 diz o seguinte: não diga nada, sequer pense errado. Bom, aqui na 31 você tem a primeira frase, que é o não diga nada, já é? E depois vem lá o sequer pense errado. A segunda frase começa depois da primeira, né? Mas vou separar aqui de novo o conector que está juntando a primeira frase à segunda. Bom, o conector a gente está vendo é o sequer, né? Sequer. Esse camarada é o nosso conector. Mas de que tipo ele é? Vamos relembrar a categoria que ele estava? Esse camarada estava na categoria dos conectores aditivos, né? Foi o último tipo de conector que a gente estudou. A gente estudou lá os explicativos, conclusivos, alternativos, adversativos e aditivos. E aí, dando uma relembrada rápida nos aditivos, o que a gente teve lá nos aditivos? O e, né, o nem, o e, o nem, o mas também, né, o tampouco, o sequer, o outro sim, o demais, que é um correspondente do ademais, né? A gente teve ainda o além disso, ou além de, vou botar aqui só o além de, tá? E aquelas correlações que tem várias combinações possíveis, o não só, o não somente, o não apenas, seguido daquelas combinações tipo o como também, ou como ainda, ou mais também, ou mais ainda. Certo? Bom, relembramos os camaradas aí. Então, se relembramos e sabíamos que, né, o sequer estava dentro dessa galera aí, então não tinha mais o que pensar, não tinha mais o que fazer, né? Se você estudou, tá tudo direitinho na cabeça, esse conector é um conector aditivo, né? Essa frase aqui só indica uma soma, só indica um acréscimo de informação. Beleza? Tá? Na verdade, aqui é somar para menos, é que nem o nem, né? É que nem o tampouco, né? É um somar para menos. Beleza? Tranquilo? Bom, então 31 era isso aí. Vamos lá para 32? 32 diz: não pense muito que vai dar problema no cérebro. Bom, as duas frases que a gente tem são: primeiro, não pense muito. A segunda frase começa depois dela, né? Vem lá o conector juntando a primeira com a segunda, pertencendo à segunda frase, e tá lá o vai dar problema no cérebro. O conector aqui é o que, né? Aqui é o que, beleza. O que está em que categoria de conectores? O que está na categoria dos explicativos. A gente estudou, a gente viu. Certo? Quais foram os conectores explicativos que a gente teve? O porquê, o que
principalmente se tiver verbo no imperativo antes, né? E o pois. Só que o pois, o critério para ele, basta ver se ele está antes do verbo da frase que ele está inserido. Não é isso? Exatamente isso, né? Que esses aqui, basta você ter verbo no imperativo ou presente com ideia de futuro. Certo? Mais o porquê, mais o que aí. Tranquilo? Foi isso que a gente estudou. Bom, então o que você vai fazer com o que? Com o que você já poderia rematar a parada aqui, né? Mas se você quer fazer com segurança, basta você olhar para quem está antes, ver se tem verbo no presente com ideia de futuro ou verbo no imperativo. E você tinha? Você tinha aqui, ó. Aqui estava o pense aqui, ó. Não pense, ó, não pense é verbo no imperativo. O pense é um verbo no imperativo. Joia? Aqui está expressando uma ordem, um pedido, um desejo, depende do contexto. Certo? Então fechou. Se você tem aqui um verbo expressando ordem, pedido, desejo, um verbo no imperativo, um verbo expressando ordem, ou aquele presente com ideia de futuro, e o futuro eu já falei para vocês, tem uma carinha de ordem, né? De pedido. Enfim, aqui então você tinha um conector introduzindo uma explicação, um esclarecimento, uma justificativa. É um conector explicativo aí. Beleza? Na paz? 32? Então 32 já foi, hein? Estou indo para 33. 33 você tem: viajaram bastante, estão dessa feita cansados. Bom, aqui você tem a primeira frase, que é o viajaram bastante. A segunda começa depois dela, né? Estão cansados. Só que o conector está aqui no miolo, né? Está no meio, está na meiuca. Né? Aqui a gente já vai ter o nosso conector. Certo? Aqui está o nosso conector. E o conector dessa feita, ele está em que categoria? Ele está na categoria dos conclusivos. Está na categoria dos conclusivos. Relembrando rápido alguns conclusivos. Você tem aí, você teve o logo, o portanto, o por conseguinte, o consequentemente, você teve o enfim, o então, o ora, você teve mais o quê? O assim, o assim sendo, o sendo assim, o desse modo, dessa feita, o dessa maneira, o dessa parte, Aí tem o destarte,
o Descartes, enfim. Aí você tem aqui uma breve lembrança de alguns conectores conclusivos. Não botei todos que não cabem todos aí, né? Mas enfim, se você tem aqui o dessa feita, nessa listagem, desse modo, dessa maneira, dessa parte, né? Aí não tem o que pensar, é um conector conclusivo, é para fechar um raciocínio, certo? Sim? É para finalizar um raciocínio e às vezes finalizar indicando algo óbvio, né? Às vezes indica algo óbvio que está na cara. Né? Aqui está dizendo, viajaram bastante. Viajou bastante, o que acontece? Fica cansado. Né? Então foi dito lá, estão dessa feita cansados. É uma obviedade aí. Tá legal? Beleza? Frase 34, tô indo, hein? Galera, se a gente tem os conectores na cabeça, isso é muito rápido de fazer. Agora tem que estudar, tem que memorizar, não tem jeito, tá? Bom, vamos lá, 34. Mochilas não são mais resistentes. Ora, tudo é descartável hoje em dia. Aqui o cara está reclamando da mochila, falando que não dura nada, né? Então você tem a primeira frase que diz, mochilas não são mais resistentes. A segunda começa depois dela, né? Vem ali com hora, e aí vem a frase, a segunda frase, que é o tudo é descartável hoje em dia. O conector você está vendo ali o hora. Ó, a gente acabou de mencionar o hora. Tá aqui, ó, na frase 33, na listagem dos conclusivos. Logo, portanto, por conseguinte, consequentemente, enfim, então, ora. E esse ora aqui, ele não é o alternativo. Por quê? Porque está introduzindo uma obviedade. O alternativo vai dizer, ora uma coisa acontece, ora outra coisa acontece, ora outra coisa acontece diferente. Então, aí você tem uma oscilação de acontecimentos, quando é o alternativo. Agora, quando introduz uma obviedade, algo óbvio, aí é a hora da conclusão. Tranquilo? Certo? Quando ele diz mochilas não são mais resistentes, fala assim, tudo é descartável. Eu sei descartável, né? Hoje em dia é a situação que é óbvia, por isso que não é resistente. Beleza? Na paz? Então 34 era essa paradinha aí. E a cola já estava bem aqui em cima no cantinho. Beleza? Vamos lá para a frase 35. Frase 35 diz o seguinte: os meninos foram embora cedo, entretanto dava para curtir um pouco mais a festa. Bom, primeira frase é, os meninos foram embora cedo. Segunda começa depois dela, começa ali com entretanto, mas vou separar aqui o conector. A segunda frase diz, dava para curtir um pouco mais a festa. Joia? Tá lá o conector introduzindo a segunda frase. E aí já estou separando o camarada aqui. Ele é o nosso conector. Joia? Mas de que tipo ele é? Ele estava em que categoria, ou entretanto? Ele estava nessa aqui, ó. Na categoria dos conectores adversativos. Certo? Quais foram lá os conectores que a gente listou como adversativos? Vamos dar uma relembrada? É o mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Esses são os clássicos. São os típicos conectores adversativos. Nasceram para isso. Só que a gente tem ainda o já, o agora, ainda tem o e não, o e seguido de não, e ainda tinha lá na listagem que eu botei para vocês o não obstante, quando ele vem seguido de uma frase que introduz um fato, com verbos no modo indicativo, que é o modo que indica ações que ou aconteceram ou estão acontecendo ou vão acontecer, ações factuais de verdade. Bom, então se você tinha aí a lembrança
de que esses camaradas aí eram os conectores adversativos, entretanto, tá aí na listagem, ó, tá aqui, ó, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Então, fechou a conta. Esse conector é um conector adversativo. Lembrando, adversativo tem a ver com a ideia de adversário, né, de oponente, não é isso? Então, é um conector para ideias de oposição. Tranquilo? Foi? Tranquilo a 35, então? Tô indo para 36, hein? 36 diz o seguinte: acredite, pois é bom ter fé. Bom, as frases que a gente tem aqui nessa 36 primeiro, acredite. Aí começa a segunda frase, depois dela vem o conector, juntando a primeira frase com a segunda. E tá lá o é bom ter fé. Bom, tá aqui o pois. O pois a gente já sabe a novela dele. A gente marca aqui o nosso conector. Qual é a novela do pois? O pois ele pode ser duas coisas. O pois pode ser explicativo e pode ser conclusivo. Essa paradinha que a gente estudou. Quando é que ele vai ser um? Quando é que ele vai ser outro mesmo? O pois, para ser explicativo, ele tem que estar antes do verbo da frase em que ele está inserido, que é a segunda frase. E para ser conclusivo é o contrário, ele tem que estar depois do verbo da frase em que ele está inserido. Certo? Que normalmente é a segunda frase. Então é só olhar essa parada. O verbo está aqui, é o verbo ser. Joia? Está aqui o verbo ser. E ele está antes. Ele está antes do verbo ser. E aí, se está antes do verbo ser, podia ser qualquer verbo, o verbo aí não importa, aí você fechou a conta. Esse pois aqui é um pois explicativo. Tá claro isso? Tá introduzindo uma explicação, um esclarecimento, uma justificativa, tá? Sem mistério aí. Até porque a gente já tinha lembrado rapidinho uma parte do pois, né? Quando foi que a gente lembrou? A gente lembrou aqui, na 32, né? Na 32 estava aí o pois, tá? Certo? Tranquilo? Fechou a 36 então? Tô indo para 37, hein? 37 diz o seguinte: viajaremos cedo pela manhã ou sairemos logo depois do almoço? Bom, a primeira frase é: viajaremos cedo pela manhã. Aí a segunda começa depois dela, ou sairemos logo depois do almoço. Bom, a segunda frase começa com ou. Tá aqui o ou. O ou tá dentro de que galera aí de conectores? Qual é a trupe dele? Qual é a turma dele? Vamos relembrar que a gente ainda não relembrou esse não. O ou está na categoria dos conectores que indicam outra possibilidade, uma outra opção. São os conectores alternativos, que indicam alternância, pode indicar a oscilação também, entre hora faz uma coisa, hora outra. Então, quais foram os conectores que a gente estudou? Que a gente viu que podem ser conectores de alternância. Foi o ou, hora, o quer,
O seja, 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 o nem, nem, o já, já, e ainda aquelas estruturas tipo, por um lado, se por um lado acontece isso, por outro lado acontece aquilo, né? Ou por outro acontece aquilo. Tanto faz botar repetido ou não a palavra lado, né? Ou então, se de um modo devemos pensar X, de outro modo. Temos que pensar Y. Beleza. Bom, então aqui lembramos os camaradas, né? E tá lá o ou, primeiro conector, que tá aí, ó. Então não tem o que pensar. É um conector para mostrar outra opção, né? É um conector alternativo. Tranquilo? Beleza? E essa foi a 37, estou indo para a 38. 38 diz o seguinte: a vida possui muita diversidade, ademais, muitos padrões. Aqui você tem a vida possui muita diversidade, que é a primeira frase, depois dela começa a segunda com ademais, e tá lá o finalzinho, né, que seria o possui também muitos padrões, não é isso? Tá, beleza. Nosso conector tá ali o ademais. O ademais já listamos o cara, já relembramos a galera em que ele se encontra, né? Ele é um conector de que tipo? Onde foi que a gente relembrou? Vamos voltar aqui para relembrar? Qual foi a listagem que... Foi aqui no comecinho, ó. Na 31. Relembrei lá os conectores aditivos. Estava lá o eu, nem o mas também, o tampouco, sequer, o demais, ó. E tem o ademais, né? Os dois são a mesma coisa. Certo? Então, tá ali na categoria dos conectores de soma. É um conector aditivo, né? Ele indica soma, acréscimo de informação, né? Uma adição. Você vai falar assim, bom, mas esse conector quase ninguém usa, qual é o sentido dele? O sentido dele é como se fosse um e também, né? E também, esse também tem um valorzinho de soma, né? Beleza? Tá? Tranquilo? Foi aí, 38? Todo mundo viu? Tô indo para 39, hein? 39 diz o seguinte: as oportunidades boas são poucas na vida, devemos, pois, aproveitá-las. A primeira frase, então, diz: as oportunidades são poucas na vida. Tá, beleza. A segunda começa depois dela, vem lá com devemos, pois, aproveitá-las. Bom, o conector é o pois, ele está no meio da segunda frase, né? Certo? Tranquilo? E repare, ele está no meio de quem? Ele está no meio de uma expressão verbal que começa com devemos e termina com aproveitar. Certo? Isso aqui é verbo, né? E isso aqui é verbo. Os dois fazem uma só composição aqui. Tranquilo? Um está junto do outro. Certo? E o conector está no meio deles. Só, se está no meio, não está antes. Por que eu estou falando disso? Porque vamos relembrar a regra do pois? Está aqui, ó, na 36. O pois, se ele está antes do verbo, não tenho dúvida, é explicativo. Agora, se ele está depois do verbo, né, e depois pode ser logo depois, pode estar no meio de uma expressão de verbos, aí fechou, cara. Aí é conclusivo. Né? Aí ele está encerrando uma ideia, está servindo para encerrar uma ideia ou introduzir uma obviedade. Né? É fechar uma ideia
ou introduzir uma situação que é muito óbvia, que está na cara, né, que você já tinha que ter percebido se não percebeu ainda. Certo? Uma obviedade é algo óbvio, algo que deveria estar já no entendimento de qualquer um, porque é fácil de ver, observar e entender. Tá claro isso? Tá? Beleza? Então, como ele disse antes, as oportunidades boas são poucas, né? Então, quando surge, tem que aproveitar. Isso é algo óbvio. Certo? Esse é o sentido da obviedade aqui. Tá legal? Tranquilo? Foi? Então, tô indo para 40, hein? 40 diz: já só pensando, já só falando, é bom também agir. Né? Primeira frase, já só pensando. A segunda, já só falando. E tem uma terceira aqui, a gente tem 3 frases nessa situação aí da frase 40. Né? E aí a gente tem o já, para avaliar. O já, ele aparece aqui na segunda, mas ele também apareceu na primeira, né? A gente também pode olhar para ele. Vamos lá, e aí, o já? A gente já listou esse camarada, né? Aliás, está aqui no visual, né? Ele está na listagem de conectores alternativos aqui, ó, a listagem aí na sua frente no topo da tela, né? Tá lá, hora, quer. Aliás, falta um Rzinho ali que eu não botei, comi a letra R. Seja, nem, já, por um lado, por outro lado, de um modo, de outro modo. Tá aí o já, ó, né? Vou circular ele aqui com cinza, ó. Já. Ah, se eu sei então qual é a categoria dele, e o já é só isso que ele pode ser na vida, né? No máximo vai indicar tempo em outras situações. Então, o já é um conector, vou até classificar os dois juntos, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. É um conector, são conectores alternativos, né? Serve para indicar outra possibilidade, outra opção. Certo? A gente já falou disso na nossa aula de teoria sobre esses conectores. Estamos aí relembrando. Beleza? Então era isso que você tinha que lembrar. Conector é isso, cara, tem que ter na cabeça, tá? Tem que ter na cabeça, saber os valores deles, né? Tem que treinar mesmo, tá? Bom, enfim, 41, tô indo, hein? 41 diz: não coma isso que faz mal. Bom, primeira frase aqui, eu não coma isso. A segunda começa depois dele com o que e vem lá o faz mal. Ora, o que a gente também já lembrou esse camarada, né? Ele é um conector de que tipo? Estava lá na listagem dos conectores explicativos, né? O porquê, o que, né? E o pois antes do verbo, né? Vamos relembrar aqui a listagem? Vamos voltar rapidinho, né? Tá aqui, ó, na 32. Porquê e o que? Se tem verbo no imperativo ou no presente com ideia de futuro, vai dar explicativo mesmo. E o pois antes do verbo. Então, voltando aqui para resolver. Ó, o que eu já posso notar que é um explicativo, né? Até porque dentro do que a gente estudou não aparece outro que nessa vida, né? Que possa ser outra coisa. Né? Mas se eu quero confirmar aqui se antes tinha verbo no imperativo, eu vou dar uma olhadinha aqui para o verbo comer. Quando alguém diz não coma isso, a pessoa está expressando uma ordem, né? Fazendo pelo menos um pedido aí para você. Então é um verbo no modo do imperador, no modo que manda, que pede. Então é o verbo no imperativo, certo? Ele expressa a ordem, expressa um pedido, manifesta um desejo. Então é essa parada aí. Uma súplica, uma vontade de alguém. Tá claro isso? Tá? Então 41 não tinha mistério mais nessa altura do campeonato. Foi? Tô indo para 42, hein?
42 diz o seguinte: as pessoas têm pressa, entretanto, também tem falta de educação nessas horas. Bom, primeira frase aqui é: as pessoas têm pressa, certo? A segunda frase começa depois dela, ali pelo entretanto, como introduzindo a segunda frase, e aí vem lá: também tem falta de educação nessas horas. O nosso conector é o entretanto, e a gente também já relembrou a galera do entretanto, né? Ele é um conector que está listado junto aqui outros conectores. Estava lá no mais, porém, todavia, contudo, entretanto, né? No entanto, entretanto. Não é isso? Vamos voltar aqui e relembrar? Aqui ele está dos alternativos. Tá aqui os adversativos, ó, no topo da tela. Conectores adversativos, para introduzir ideia de oposição, contra-argumentação, ressalva, pormenor, não é isso? Tá lá, o mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Aliás, foi o mesmo conector que apareceu na 35. Então já não era mais para a gente ter dúvida, né, ou medo de responder. É um conector adversativo, né, para ideias de oposição. Mas aí você poderia perguntar, mas cadê a ideia de oposição aí? Tem ideia de oposição, de contra-argumentação? Tem. Tá aqui, ó, as pessoas têm pressa, tem pressa. Só que essa pressa não é uma pressa que vem com educação, né? Aqui pressuporia educação, ter educação. Joia? E aqui é falta de educação que tem, né? Então você tem a oposição entre ter educação e não ter educação na hora que está com pressa. Tá claro isso? Enxergou a parada aí? Sim? Entre ter educação e entre faltar educação. Isso é importante de ver, porque a interpretação de texto é sempre importante. Tá? Legal? Então, 42 era essa paradinha aí. Tô indo para a 43. 43 diz o seguinte: os zoológicos estão degradados, isso é, deteriorados, né, abandonados, né, tão ruins, né, seja pela má administração, seja pelo mau uso da população. Bom, vamos lá. Primeira frase, aqui a gente tem mais de duas frases, né? Você tem os zoológicos estão degradados, e a primeira começa a segunda com seja pela má administração, e a terceira aqui com seja pelo mau uso da população. Bom, o conector aqui é o seja, o último seja, né? Apesar do que, a gente pode anotar que o seja aqui da frase do meio também é conector, tá? E por que é? Porque é um conector de alternância, né? Quando você fala aqui, ó, que mostra uma oscilação entre tanto a má administração quanto o mau uso da população, contribuem aí para os zoológicos estarem maltratados, certo? Sim, tanto um fator quanto o outro, ora um fator, ora outro, desencadeia isso. E eu estou subindo aqui para te relembrar os conectores alternativos que estava lá na frase 37. Ó. A gente relembrou a listagem dessa galera, né? Onde essa galera vive, lá na categoria dos conectores alternativos. Está lá o ou, ora, quer, seja. Tá aí o seja. Tá aí o seja. Então, é um conector, tanto o primeiro quanto o segundo, são conectores alternativos. Está mostrando aqui qual é a oscilação dos fatores que contribuem para o fato de os zoológicos estarem degradados, isso é, deteriorados. Oscilação dos fatores de degradação. Certo? Não vou botar aqui de degradação para não ocupar muito espaço. Beleza?
Todo mundo viu? Estou indo para a 44. 44 diz o seguinte: há registros e pesquisas afirmando que a maior parte da população mundial engordou. Desse modo, vê-se que estamos mal. Primeira frase é gigante. Vai desde há registro e pesquisa afirmando até o engordou. Há registros e pesquisas afirmando que a maior parte da população mundial engordou. Tudo isso aí. Segunda frase que interessa pra gente começa com desse modo aqui, introduzindo o vê-se que estamos mal. O conector desse modo está aqui inaugurando a segunda frase, certo? E a gente também já estudou, já relembrou esse cara hoje, nessa aula, né? Vamos lá. O conector desse modo, ele é um conector que estava em que categoria? Dos conclusivos. Vamos lá relembrar? Vamos lá. Onde foi que eu botei os conclusivos? A gente botou, foi qual frase? 33, né? Tá lá, ó. Não relembrei todos, mas deu para relembrar isso aí, ó. Os conclusivos, né? Para introduzir um fechamento de ideia, de raciocínio, uma obviedade. Tá lá, o logo, portanto, por conseguinte, consequentemente, enfim, então, ora, assim, assim sendo, sendo assim, desse modo. Tá aí o desse modo, ó. Dessa feita, dessa maneira, destarte, tinha o dessarte, ou dessa parte, que a gente não botou ali, que não tinha espaço. Mas, enfim, o desse modo, a gente acabou de revisualizar o cara. Então, é um conector conclusivo para finalizar um raciocínio, né? Para fechar uma ideia, certo? Ou introduzir algo óbvio. Aqui é um pouco dos dois, né? Aqui tem uma carinha de introduzir uma obviedade, porque se há registro, pesquisa afirmando que uma parte da população mundial engordou, o engordar costuma não estar associado a uma ideia de boa saúde, então aqui o raciocínio, o fecho do raciocínio da pessoa foi ver-se que estamos mal. Estamos mal porque a maior parte da população, segundo pesquisas e registros, engordou, tá? Tranquilo? Então aqui, 44 foi. 45. A Adriana não viajou, tampouco descansou nas férias. Bom, aqui na 45 temos Adriana não viajou. Segunda frase começa depois dessa. Né? E aí, vinha lá introduzida pelo tampouco, e vinha lá a frase descansou nas férias. Bom, o conector aqui é o tampouco, que também já foi relembrado. Né? Já foi relembrado onde? Qual listagem? Que categoria ele pertence? A que categoria ele pertence? Vamos lá ver? Vamos relembrar? Estou subindo de novo, vamos lá relembrar. O tampouco, cara, estava lá na categoria dos aditivos. Eu listei para vocês. Os aditivos estavam aqui na frase 31. Comecinho, tá lá, ó. Conectores aditivos para indicar soma, acréscimo de informação, né? Ou subtração de informação também, não importa. Tá lá o eu, nem, mas também, o tampouco, ó, o tampouco aí, o sequer, o outro sim, demais, ademais, além de, aquelas correspondências, correlações entre não só, o não somente, o não apenas, com como também, como ainda, mais também, mais ainda. Então tá ali o tampouco, cara. Se tá ali o tampouco, né, na galera que indica, serve para indicar soma, aqui é uma situação de acréscimo de informação. Na verdade, acrescentando duas coisas não feitas. É um acrescentar, é um somar. Certo? A primeira coisa não feita, qual foi? A primeira coisa foi não viajar. Segunda coisa não feita. Descansar.
Tranquilo? Beleza? Tá? E aí fechamos mais uma bateria com 15 frasezinhas aí. Tranquilo? Perdeu alguma coisa? Volta no vídeo, pausa, né? Reassiste, presta atenção na explicação, relembra o conector, né? Se liga no conteúdo da frase e é isso aí. Valeu? Fui!